Unidade 3, Trabalho, a trajetória humana, suas produções e manifestações. Aula 11.1, conteúdo: atletismo, saltos e corridas. Habilidade: identificar e vivenciar as provas de corridas e saltos no atletismo. Vamos iniciar mais uma aula de educação física, como vocês viram, com um conteúdo sobre esportes. Mas antes de nós iniciarmos este conteúdo, vamos relembrar o que nós estudamos na aula anterior. Então, na aula anterior, nós falamos a respeito dos esportes coletivos e esportes individuais. Vamos vê-los aqui novamente. Então, aqui nós temos algumas imagens de quê? De esportes coletivos, como o vôlei, o futsal e o basquete. E quais são as características principais? É que esse tipo de esporte ele é praticado por um time, né, que disputa com um outro time. Então, é um grupo de pessoas que formam um time e que juntos traçam as táticas, as técnicas para chegar ao seu objetivo, certo? Então, aqui são os esportes coletivos, a própria palavra já diz, né? Coletividade, onde eles terão que trabalhar em grupo para chegar ao seu objetivo. Já os esportes individuais são diferentes dos coletivos. Se lá nós temos um grupo que vai estudar estratégias, técnicas e táticas, né? Aqui nós temos o quê? O nosso atleta individualmente, sozinho. Então, o desempenho já não vai depender do grupo, e sim do individual, como vocês estão vendo aqui. Aqui nós temos a natação, o judô e o boxe ou muay thai, artes marciais, né? Então, aqui nós temos esportes individuais, aqueles que o jogador, né, o atleta, vai depender a sua vitória do seu próprio desempenho, tá certo? Então, essa é uma das diferenças mais marcantes. Lembrando que no esporte individual, a gente já tem mais duas classificações. Aqueles que têm interação com o adversário e aquele que não tem interação, ou seja, aqui ó, eu sofro influências, tanto no boxe quanto no judô, eu sofro influências do meu oponente, mas na natação não, né? Eu faço a atividade, o exercício, no caso, o esporte sem sofrer influências. Então, nós falamos sobre esportes coletivos e individuais. E assim nós iniciamos com o nosso desafio do dia. Muito bem, turmas, nessa aula nós vamos continuar falando sobre esportes e eu já peço que vocês observem essas imagens e já me respondam. Você conhece esse esporte? Sabe o nome dessas provas? E aí, vocês conhecem? Vocês sabem? Então, vamos lá agora conhecer um pouco desse esporte chamado de atletismo. Vamos lá? Muito bem. Então, observem aqui o nosso cenário. Nós estamos num estádio de atletismo. Eu estou aqui na minha raia já preparada para começar a falar sobre esse esporte, né, o atletismo, que vocês vão ver que é o quê? Um esporte individual, né? São vários esportes dentro do atletismo. Então, vamos começar um pouquinho falando sobre a sua história. Então, o atletismo é uma das mais antigas práticas esportivas. Ela faz parte dos Jogos Olímpicos da Grécia desde 776 a.C. A gente costuma chamar esses jogos de Jogos da Antiguidade. Observem aí, né, na imagem, como era o estádio e depois vocês vão ver como o estádio é hoje.
Então, o atletismo é uma das práticas esportivas mais antigas, tanto é que ela está presente desde os Jogos Olímpicos, lá da era antiga, 776 a.C. E aí eu pergunto a vocês, o que é o atletismo? Vocês sabem me responder? Se não, vem aqui comigo, já observem aqui. E aí, o que é o atletismo? Consiste em um conjunto de práticas esportivas que estão classificadas em corridas, saltos, arremessos e lançamentos. Então, nós temos todas essas práticas esportivas dentro do atletismo. Então, o atletismo ele não está relacionado a somente a corrida, ou somente a salto, ou somente a lançamento e arremesso, e sim a todas essas práticas reunidas. Assim, nós caracterizamos o atletismo. E para vocês entenderem um pouquinho mais de como é que ocorre, né, essa prática esportiva, agora vamos conhecer o nosso estádio de atletismo. Então, observem aqui a imagem, já dá para a gente perceber que ele é grande demais, né? Então, nessa imagem, dá para vocês perceberem o quê? Que em cada área desse estádio de atletismo acontece uma prova. E eu trouxe para vocês aqui algumas das provas, tá bom? Lembrando que o atletismo é uma modalidade que é composta pelo quê? Por saltos, corridas, arremessos e lançamentos. Vamos ver aqui onde acontece cada uma delas? Então, logo aqui em cima nós temos o lançamento de disco. E aí vocês já observam o espaço, ó, tem tipo uma cerca, né, para proteger lá as pessoas que estão assistindo e proteger também o próprio atleta, tá bom? Então aqui acontece a prova de quê? De lançamento de disco. Mais à frente nós temos uma outra prova que é o arremesso de peso, certo? Andando um pouquinho mais no nosso estádio, nós vamos ver aqui um dos tipos de corrida, que no caso nós temos aqui a corrida com obstáculos. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer um pouco mais sobre essa prova de corrida, porque ela tem, além desses obstáculos, dá para ver aqui o fosso d'água, tá? Que é por onde os nossos atletas têm que passar também. Andando um pouco mais, a gente chega aqui embaixo, ó. Nós temos aqui a nossa prova de salto em altura. Vindo um pouco mais atrás aqui, nós temos sinalizando onde acontecem as provas de corrida, que é em todo esse espaço aqui, né? E aí ele vai sendo utilizado de acordo com as características de cada prova. Nós temos a corrida de revezamento, nós temos a corrida rasa, de longa distância e assim por diante. Vindo um pouco mais para o cantinho, nós temos aqui um outro tipo de salto, que no caso é o salto com vara. O nome já diz, né, que vai precisar desse equipamento para efetuar este salto. Certo? Bom, essas aqui são algumas das provas. Agora vamos conhecer todas elas, vamos iniciar pelos saltos. Salto é saltar, é o ato de saltar, é a ação de saltar e elevar-se, procurando transpor maior distância ou maior altura. E aí eu trouxe duas imagens para vocês. A imagem de uma criança saltando uma poça de lama e a outra imagem de um atleta saltando aí na prova. E é falando sobre esse salto, esse ato de transpor maior distância ou maior altura, que nós iniciamos aqui, né, falar para vocês um pouco sobre saltos. Então, eu quero apresentar para vocês, primeiro, o salto em distância. Então, primeiramente, observem o salto em distância, vocês vão perceber que ele está aí em slow motion, né, que é para vocês observarem melhor como é que acontece. Então, vamos ver algumas características do salto em distância? Então, os atletas, eles vão percorrer uma certa distância, né, da pista e vão tomar impulso, e eles terão que saltar caindo no local mais distante possível, tá? O vencedor da prova é aquele que consegue saltar a maior distância, por isso que o nome é salto em distância, tá? Lembrando que o atleta de salto em distância, ele tem 3 tentativas. Ele não pode queimar a linha, né, a linha branca, que aqui no vídeo não dá para vocês observarem bem, mas olha só,
Aqui, a última passada da nossa atleta, identifica lá a linha branca que não pode o quê? Pisar em cima, tem que pisar antes dela e efetuar o salto. Então, esse é o nosso salto em distância. Vamos ao próximo salto? O nosso próximo salto é um salto bem interessante também, chamado de salto triplo. E aí vocês devem pensar, professora, a gente vai saltar 3 vezes? Quase isso, né? Vamos observar aqui as imagens? Então, vamos aqui no salto triplo, observem. Ele também ganha um impulso, mas, ó, tem uma pegada diferente, tem uma passada diferente. Então, observem que o salto triplo, ele segue a mesma linha do salto em distância. Você tem que percorrer um caminho e antes da linha branca, que vocês vão ver agora aqui no vídeo, você tem que dar a última pisada e fazer as passadas, tá certo? Então, olha só, recebe este nome de salto triplo por conta disso, pelas passadas diferenciadas que esse nosso atleta vai fazer, tá bom? Então, a pisada final, o salto final para cair na caixa de areia, na verdade, antes da caixa de areia, é essa pisada que ele dá. Então, observem aqui novamente, ó. Ele vai correndo, vai pisar com o pé direito e ele pisa novamente com o pé direito, o esquerdo e cai na caixa de areia. Então, ele pisa antes da linha branca com o pé direito, depois ele salta e ele pisa novamente com a perna direita e depois a esquerda. Mais uma vez. Muito bem. Então, esse é considerado o salto triplo, a mesma linha do salto em distância, mas com as passadas de formas diferenciadas. Se lá você pisa e salta, aqui você pisa, ainda dá mais 2 passadas para efetuar o salto novamente, ó. 1, 2, saltou. Muito bem. Salto triplo, certo? E vamos prosseguir, nós temos mais outros 2 tipos de salto. Esse próximo se chama salto em altura. E aí, como será que acontece? Vamos ver? Então, já peço aqui as nossas imagens, então observem que o nosso atleta, ele também faz um percurso, mas ele faz um percurso mais fechado, né? Justamente porque ele tem que correr e já ir se posicionando para transpor aqui o nosso sarrafo, que é essa barra que vocês estão vendo. E ele não pode deixar cair, tá certo? E esse salto feito de costa tem um nome, é o Fosbury, tá? E esse salto, ele é feito dessa forma porque ele aumenta a impulsão. Testa aí, se você for correr e tentar pular de frente, a sua impulsão é de um jeito. Mas se você corre e tenta pular de costas, como ele está fazendo aqui, saltar de costas, é uma impulsão completamente diferente, que é o que, no caso, essa prática esportiva pede, tá? A impulsão. Então, este aqui é o salto em altura. E tem a ver com esse nome. Por que esse nome? Porque se vocês observem, ó, ele faz o salto e ganha uma altura para transpor o sarrafo. Então, salto em altura. Vamos agora ao nosso último salto, também muito interessante. Esse, diferente dos outros, ele exige um equipamento. Você precisa ter um equipamento para saltar. Vamos lá? O salto com vara. E o próprio nome já diz o que você necessita. Então, observem primeiramente. Perfeito. Então, olha só. O salto com vara começa justamente com esta corrida, onde o nosso atleta ele já coloca aqui a vara na mão, né, no canto que ele achar mais confortável, e ele vai fazer este percurso correndo. Chegou na caixa de apoio, ele vai fincar a vara e ele vai se impulsionar para ultrapassar novamente o sarrafo. Observem aí, fincou na caixa de apoio, usou a vara para impulsionar o seu corpo e transpor aí, passar o sarrafo. Muito bem. Então, esses são os saltos, né, utilizados, na verdade, são os saltos praticados dentro do atletismo. Vamos relembrar: salto em distância, salto triplo,
salto em altura e salto com vara. Lembrando que dos 4, o único que tem um implemento, ou seja, um acessório, é o salto com vara, que é esta vara que vocês estão vendo aí com o nosso atleta. E agora nós iremos falar sobre corrida. E aí, quando será que surgiu a corrida? Será que está presente desde os primeiros jogos da era antiga ou da era moderna? Vamos ver agora? Então, olha só, a corrida é uma das formas mais primitivas do exercício. Por quê? Porque lá, naquele tempo, os homens primitivos, eles tinham a necessidade de fugir, né, de alguns perigos ou perseguir a sua caça. Então, aí eles precisavam fazer o quê? Correr. Então, a corrida é uma das formas mais primitivas de exercício físico e, assim como as outras modalidades, a corrida se faz presente dentro dos Jogos Olímpicos da era antiga e também da era moderna. Pode até se dizer que é o primeiro tipo de esporte, né, que foi competido, tá certo? E assim como o salto, as corridas também têm várias provas. Vamos ver quais são elas? São inúmeras mesmo. Olha só, nós temos as corridas rasas, também chamadas de corridas de curta distância. São corridas com características de velocidade, ou seja, uma corrida veloz, e ela pode ser de 100, 200 e 400 metros. É nesta prova aí que nós temos um dos maiores recordistas, que é o Usain Bolt, certo? Outra prova que nós temos são as corridas de meio fundo. Elas exigem velocidade e resistência e elas giram em torno dos 800 metros e 1.500 metros. Então já dá para a gente perceber que em relação à distância já é um pouco maior. Por isso que elas são chamadas de corrida de meio fundo. E aí já não é mais a questão da velocidade somente, e sim da resistência desse atleta para fazer a prova completa. Outro tipo de corrida que nós temos são as corridas de fundo, chamadas também de corridas de longa distância, por conta, né, do percurso que o nosso atleta tem que fazer, que são de 5 metros e de 10.000 metros. É um percurso bem maior, né, se comparado às corridas que nós vimos antes, as corridas rasas e a de meio fundo. Mas vamos prosseguir, porque ainda tem bastante corrida aí para a gente ver. Vamos lá? Outras corridas que nós temos são as corridas com barreiras, vamos ver? Então, as corridas com barreiras, elas têm o percurso de 110 metros para os homens, 100 metros para as mulheres e 400 metros para homens e mulheres. Além das barreiras, nós temos também as corridas com obstáculos, ou a corrida com obstáculo, que são, o seu percurso são de 3.000 metros, sendo que ele tem, né, em seu percurso 28 barreiras e mais um fosso d'água. Essa prova ela é bem diferente. Normalmente as pessoas elas confundem as corridas com barreiras e as corridas com obstáculos. Então a diferença entre elas é que na barreiras nós vamos ter as barreiras, né, que é uma após a outra, e nos obstáculos nós vamos ter 28 barreiras, sendo também acompanhada de um fosso d'água durante a prova. Outra corrida bastante interessante é a corrida de revezamento, de 4 por 100 metros e de 4 por 400 metros. Muito interessante, que daqui a pouquinho nós vamos aprofundar um pouquinho mais os nossos conhecimentos sobre ela. E outras duas corridas, né? Nós temos aí a maratona, que são aproximadamente 43 quilômetros, né? Ou 42,195 quilômetros. E nós também temos uma outra prova que não é considerada uma corrida, né? Mas ela é a marcha atlética. Depois vocês vão ver um pouquinho também, um trechinho sobre ela. Então, a marcha atlética, ela tem de 20 e de 50 quilômetros, sendo que a última, a de 50 quilômetros, é somente para os homens. Para essa aula, eu peguei somente alguns tipos de corrida para a gente aprofundar um pouco mais os nossos conhecimentos, tá certo? Então, nós vamos iniciar vendo aqui a corrida rasa, tá certo? Então, primeiramente, observem, percebam que os nossos atletas, eles precisam ter
uma velocidade muito grande, ou seja, força de explosão aí na hora da largada. Observem que o Usain Bolt, ele sai na mesma linha que todos os outros atletas, mas no finalzinho ele dá aquele gás, né, e consegue aí ganhar a prova. Vocês sabem que quem ganha essa prova é considerado o mais veloz do mundo, que, como vocês já sabem, né, o que é considerado é o Usain Bolt. Normalmente essa prova ela dura menos de 11 segundos, só para vocês verem quão rápida é essa prova, por isso que ela é chamada também de corrida de curta distância. Vamos prosseguir? Além das corridas de curta distância, eu trouxe uma outra muito interessante para vocês, que é a corrida com barreiras. Vamos visualizar? Então, olha só, observem aqui comigo a corrida com barreiras. Os atletas, eles primeiro saem, né, um percurso, e eles têm que transpor, eles têm que saltar todas essas barreiras, pular todas essas barreiras que vocês estão vendo, tá certo? Uma próxima à outra, tanto os homens quanto as mulheres. Lembrando que, se eles encostarem na barreira e a barreira cair, não tem problema, a não ser que eles tenham feito isso, né, com alguma intencionalidade. Mas se encostou, caiu, não tem problema, continua a corrida, tá? Então, mais uma vez, observem aqui a nossa corrida com barreiras. São muitas barreiras para serem, né, puladas, certo? Para serem saltadas. Muito bem, depois da corrida com barreira, nós temos outra prova de corrida. Essa também tem a sua particularidade, é super interessante e o nome já diz tudo. Corrida de revezamento, ou seja, os nossos atletas eles terão que revezar. Mas revezar o quê? Vamos ver? Então, essa prova, ela conta com 4 atletas. E cada atleta é responsável de fazer uma parte do percurso segurando um bastão. E dentro da zona de transferência, ele deve transferir esse bastão para o seu parceiro, que é o próximo a efetuar a corrida, né? Sem deixar cair. Então, observem, enquanto eu falo, vocês podem ir observando aqui, tá? O bastão, ele é um tubo liso e oco, com material da seguinte forma: ele pode ser de madeira ou de metal e ele deve ser levado durante todo o percurso. Então, aqui na imagem, vocês vão perceber que daqui a pouquinho eles fazem aí esta troca, né? Eles dão esse bastão para o parceiro que vai ter que continuar a corrida. Então, leva esse nome por conta desse revezamento em relação ao bastão. O interessante é que cada um faça a sua parte, passe o bastão para o seu parceiro até chegar no último, para que eles, né, tenham completado toda a prova. Então, esta é uma corrida de revezamento. Lembrem-se, ela tem o uso de um equipamento, que no caso é o bastão, que deve ser levado por toda a prova, ou seja, passar de mão em mão, ou seja, dos 4 atletas. E como eu falei para vocês, pode ser 4 por 100, 100 metros, onde cada um vai fazer 100 metros, ou 4 por 400, onde cada um vai fazer 400 metros em relação ao percurso. Certo? Vamos prosseguir, vamos ver uma outra bem interessante, que é a maratona. A maratona, diferente de todas as outras corridas, né, que nós falamos, ela não acontece somente no estádio, ela vai para fora do estádio também. Então, corrida rasa, corrida de meio fundo, corrida de longa distância, barreira, obstáculo, todas elas ocorrem ali dentro do estádio, naquelas raias. A maratona é diferente, ela inicia e termina dentro do estádio, mas o seu percurso é feito pelas ruas da cidade, da onde é feita a competição, tá? Então, a maratona é uma corrida de longa distância, onde o seu atleta tem que estar super preparado, tá certo? Por quê? Ele vai ter que saber dosar aí a sua resistência. Horas ele vai ter que correr um pouco mais rápido, ou depois correr um pouco mais devagar, até porque essa prova dura muito tempo. São, como eu falei para vocês, 42 quilômetros
para que eles percorram e vençam aí a prova, tá? E aí vocês já sabem que vence quem chegar na linha de chegada primeiro, tá certo? E falando um pouquinho mais a respeito da maratona, eu trouxe para vocês uma curiosidade. Vocês sabiam, vocês sabem de como se originou a maratona? Não? Então eu vou contar uma história para vocês. Acompanhem aí com o nosso personagem. Você sabia? A maratona se originou de uma lenda, onde seu nome foi instituído como uma homenagem ao soldado ateniense Fidípides, mensageiro do exército de Atenas, que teria corrido cerca de 40 quilômetros entre o campo de batalha de Maratona até Atenas, para anunciar aos cidadãos da cidade a vitória dos exércitos atenienses contra os persas. E logo depois ele teria morrido de exaustão após cumprir a sua missão. Então a gente sabe que naquele tempo, né, não tinha aí WhatsApp, não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada disso. Apenas mensageiros. Então esse mensageiro, ele recebeu a missão de levar a notícia de que eles tinham ganho a batalha, né, para as pessoas que estavam lá em sua cidade. Então ele teve que percorrer aí aproximadamente 42 quilômetros, que é, né, o percurso atual da maratona, e chegando lá ele deu a notícia e foi a óbito por conta da exaustão. Por isso que eu falei para vocês, para ser um maratonista precisa estar muito bem preparado, tanto fisicamente quanto o psicológico também, tá? Porque é uma prova longa, são 43 quilômetros para você correr, então tem que estar tudo ok, certo? Então, a maratona veio desta linda história que vocês ouviram. Então, essas foram algumas das corridas existentes dentro da prova de atletismo.